os temas principais que estão aí na ordem do dia. E hoje nós vamos abordar um tema caríssimo entre nós. Nós vamos falar tão somente de cultura, ou seja, vamos falar sobre tudo. E para bater esse papo gostoso com a gente nessa nossa live Maceió do Futuro, que inclusive vocês podem acompanhar aí no meu perfil do Facebook, na minha página do YouTube. Se você tiver a Smart TV em casa, você pode assistir a gente aí sentadinho no seu sofá, confortavelmente. E hoje a gente vai bater um papo delicioso aqui com convidados e convidadas que dispensam apresentações. Mas mesmo assim, aqui ao meu lado esquerdo, a querida companheira Mel Nascimento, ela é cantora, integra o Fórum de Música de Maceió, é uma ativista na sua área, uma militante social. Aqui a companheira, a querida Hélida Miranda, é minha companheira de partido, do Partido dos Trabalhadores, é pré-candidata a vereadora aqui na cidade de Maceió, é fundadora, inclusive, do coletivo Maracatodos, não é, Hélida? Isso. Também é outra ativista, uma militante na área, e aqui também dispensa apresentação, mas do meu lado o querido companheiro e amigo Ibonan Rocha, também cantor do meio artístico, e hoje aqui nós vamos bater um papo muito agradável sobre cultura, né? Então, como eu tinha dito antes, cultura é tudo. Então aqui vai rolar política, aqui vai rolar pandemia, aqui vai rolar absolutamente o que está passando pelo mundo, porque tudo se reflete na cultura. Então, antes de mais nada, eu queria abrir aqui uma rodada de falas aqui entre vocês, Ibonan, Hélida e Mel, cada um fala um pouquinho na sua vez, como está esse momento atual da pandemia, a paralisação das atividades culturais, né? Vocês foram os primeiros a serem afetados e, muito provavelmente, os últimos, digamos assim, a poder voltarem com as suas atividades normais, corriqueiras. A gente sabe que isso é um baita de um impacto social, obviamente, mas para o artista, para quem faz cultura, para quem vive da e na cultura, isso foi um impacto muito violento. Então, eu queria abrir aqui para vocês aqui uma fala, começando pela Mel. Mel, como que está aí a cultura, não é? Nesse momento aí de pandemia? Como que vocês estão vivendo esse momento? Bom, a princípio foi um supapo, né, na vida de todo mundo que trabalha com cultura, não só os fazedores da frente da câmera, mas os por trás da câmera também foram muito afetados. E, a princípio, parecia que era coisa simples, que passaria logo, que daria para voltar logo, e não foi bem assim, né? O que a gente viu. A gente, realmente, essa frase é a que mais se fala, né? Assim, tem gente que diz, vocês falam tanto disso, mas é muito sério essa questão de que a gente foi o primeiro a parar e vai ser o último a voltar. E, nesse sentido, a comunidade cultural alagoana, brasileira, ela começou a se organizar no sentido de que forma poderia chegar nos fazedores de cultura, porque tem vários níveis, né, de fazedores de cultura, os que muito precisam, os que vivem só de música e os que já têm outros caminhos que dá para segurar essa onda de pandemia. E foi nesse sentido que a gente começou a trabalhar muito. A princípio recuou para saber o que era que estava acontecendo, né, e colocou a gente a pensar de que forma a gente poderia sair desse lugar, né, e não passar mais por essa situação, que como fazedores de cultura dentro da economia criativa é um lugar que fala, financeiramente falando, que o consumo da música, o consumo da cultura em geral é alto, tem um valor muito grande na questão do PIB, e isso ainda não está sendo respeitado como deveria. Então, foi nesse sentido que a gente começou a se organizar. Vamos passando as falas, mas assim, quero muito falar sobre a Lei Emergencial de Cultura, né, que foi em todo o país, que foi regulamentada na semana passada e que agora está sendo uma correria danada para fazer com que todo mundo acesse a essa lei, principalmente os fazedores de cultura da ponta, aqueles da base, que não tem os mesmos... vamos dizer, as mesmas ferramentas que eu, por exemplo, consigo já acessar, tem fazedor de cultura que não consegue. Então, a gente está tentando deixar todo mundo no mesmo nível para que todo mundo acesse essa lei. Maravilha. Vamos deixar a Hélida aqui se apresentar.
e também nesse tema que a gente está abordando aqui inicialmente. Como é que está, Hélida? Qual a tua avaliação desse momento que a gente vive hoje no Brasil? E aqui eu quero já também abordar, né, um Brasil com um presidente como o Bolsonaro, né? E a gente sabe muito bem qual é a visão e sob que ótica que ele enxerga a cultura, né? Vide as indicações que ele fez para chefiar essa pasta a nível nacional, enfim. Como que você vê esse momento atual, nesse aspecto político especificamente, Hélida? Boa tarde, Ricardo. Boa tarde. Boa tarde, Mel e Bonan, todos e todas que nos assistem aí em casa. É sempre uma satisfação para a gente conversar sobre cultura e lançar um olhar, né, sobre esse tema tão importante num momento tão difícil, tão delicado que a gente está vivendo no mundo inteiro, mas aqui no Brasil em especial, como você falou, a gente tem dois problemas: a pandemia e o desgoverno, né, que vem na contramão de todo e qualquer cuidado. A gente estava, né, como grupo cultural percussivo, como diria minha amiga Mel, num vapor maravilhoso, né? A gente tinha vindo aí do carnaval, tocando, ensaiando, junto com... Eu faço parte do Maracatodos e toquei também no Rock Maracatu, né? Mandar um abraço aí para toda a turma também que está acompanhando. Mas a gente vinha disso, logo em seguida fizemos o Festival de Cultura das Mulheres, né? Mel cantou lá, foi incrível, sensacional, lá na Pajuçara, né? Você esteve lá conosco e Bonan também. E, depois disso, esse baque da paralisação. Fomos obrigados, por uma questão de saúde, a nos isolar e, inclusive, a lutar e brigar pelo direito de nos isolar, né? De lutar pela vida, paralisando todas as atividades. Sejam atividades de quem tem o ativismo cultural, mas, de uma forma mais difícil, quem sobrevive da cultura, quem é artista profissionalmente. Então, isso foi um grande impacto. Num primeiro momento ficou aquela dúvida: volta logo, não volta logo, como é que a gente faz? Surgiu aí a reinvenção das lives, né, que a gente está inclusive inserido nesse espaço também por conta disso, e foi um reinventar-se, mas, e aí vem o contexto que depois virou a nossa mobilização em torno da Lei de Emergência Cultural, que foi batizada de Aldir Blanc, para a gente dizer: olha, os trabalhadores, de um modo geral, receberam o auxílio emergencial. E o segmento da cultura, como é que fica? Os artistas também são trabalhadores, sim, merecem respeito e precisam dessa proteção, né, essa garantia de sobrevivência para poder se cuidar, para poder atravessar esse deserto, que a gente não sabe quando é que termina, chamado pandemia. E aí a gente teve isso. E a cultura tem as suas complexidades, né? Porque não era só o auxílio emergencial para a pessoa física, mas como é que ficavam as sedes, os centros culturais, né? Então, a gente teve que se debruçar e, como você falou, navegar nesse mar aí tão tortuoso do governo Bolsonaro e sua base, para a revelia do governo e a revelia do Ministério da Cultura poder aprovar na Câmara, no Senado e promulgar essa lei. E agora a gente está matando um leão para poder colocá-la em prática. Não é fácil, mas a mobilização do setor cultural foi muito importante e conseguiu conquistar essa lei, que está sendo aí a nossa ferramenta para fazer essa luta de sobrevivência. Maravilha. A gente vai voltar especificamente para tratar da questão da Lei Aldir Blanc, mas eu quero agora ouvir aqui o nosso querido amigo Ibonan. Ibonan, eu quero abordar esse tema contigo, ele está na vibe das lives. A gente vê aí o Ibonan está se virando, né? E a gente quer saber a tua opinião específica também em relação a isso, Ibonan. As lives, apesar de que a gente vive hoje esse momento, mas muita coisa que a gente está vivendo hoje tende a se tornar algo um pouco mais normal do cotidiano, mesmo quando voltar a situação normal voltar. Né? Uma delas, acredito eu, que é esse mecanismo das lives, talvez, né? Ela possa existir, as transmissões por internet, os streams e tudo mais. Como é que é essa experiência? Até onde essas lives, vamos dizer assim, podem substituir, né, os shows ao vivo, né? Enfim, como é que tu está vendo isso, essa tua experiência nesse momento atual? Eu acho que nada se compara ao tete-a-tete, né? Você está ali na frente, não tem como ser igual, né? Mas é o que a gente tem para hoje,
e é o que a gente tem que fazer. Eu acho que as lives vieram para ficar, né? Tipo, tem lives que eu faço que eu tenho 800 pessoas assistindo, Maravilha. né? Isso não vai num barzinho eu não vou ter 800 espectadores, e pessoas do mundo todo, tem França, Estados Unidos, Japão, né? Então tem tudo isso, né? Eu acho que isso veio para ficar, né? Agora sim, foi uma coisa que nos pegou de surpresa. A grande maioria dos artistas não sabiam, nem eu mesmo, né, que sou um pré-idoso, não, já me considero agora um idoso, que já passei dos 60, né? Eu não sabia lidar com esses equipamentos novos e montar isso tudo. Então, se para mim foi difícil, imagine para o pessoal da cultura popular, né? Então, todas essas pessoas têm que ser abraçadas pela Lei Aldir Blanc, né? E essas, tipo, Mestra Benedita, que está lá no Poxim, né? Como é que Mestra Benedita vai acessar essa lei? Então, tudo isso, e eu acho que, nesse ponto, o Fórum tá fazendo essa ponte, né? De levar para essas pessoas, né? Para esses artistas, principalmente os artistas populares, né? O pessoal do guerreiro, da chegança, né? Para que todo mundo, para que não seja uma coisa, que seja uma coisa igualitária, que todo mundo seja contemplado com isso, né? Eu acho que a coisa, porque se nós que estamos aqui na capital estamos tendo toda essa dificuldade, imagine essas pessoas que estão no interior, né? Então, tudo isso tem que ser olhado. Não tenha dúvida. E isso preocupa bastante. Vamos tratar agora, como a gente estava pensando no início, dessa questão da Lei Aldir Blanc, mas focada para uma mudança. Não sei se vocês já perceberam que está existindo hoje no comportamento do governo federal, que é essa disputa de narrativa que ele quer fazer agora em relação a projetos assistenciais. Ele agora está vindo para o Nordeste, está inaugurando obra que já está funcionando há muito tempo, né? Eu nunca vi inaugurar obra que já foi inaugurada, inclusive em governos passados, em governos do PT, de Lula, de Dilma. Quer fazer essa disputa de narrativa de planos, né, de governos que atendem e que têm esse caráter mais assistencialista. Mas a gente não pode jamais esquecer que, por trás dessa tentativa do governo Bolsonaro de querer fazer esse debate nesse campo, por trás disso está o desmonte do Estado brasileiro. Não é? Não adianta absolutamente nada, nenhuma política assistencialista atualmente, com a manutenção da PEC do teto dos gastos, né? Com nenhum investimento na saúde, na educação, nenhum investimento em setor público e serviço público, porque quando tudo isso acabar, e um dia vai acabar, o Brasil também vai estar destruído na continuidade desse projeto ultraliberal do Bolsonaro. E aí o povo vai precisar do público, vai precisar da atuação, da intervenção do Estado, e não vai ter. Porque por trás desse lençol, o Bolsonaro está acabando com o que existe de Estado brasileiro, Estado de bem-estar social. Mas vem agora, vamos tratar agora da Lei Aldir Blanc, porque, digamos que a gente está revendo o que a gente começou a ver quando da aprovação do auxílio emergencial, a primeira aprovação do auxílio emergencial. Bolsonaro jamais defendeu o auxílio emergencial para seu ninguém. Não é? Quando passou a defendia R$200, e foi com muita luta, inclusive os partidos da oposição, o PT inclusive, que a gente conseguiu aprovar um auxílio emergencial de R$600, a gente defendia R$1.200, mas aprovou, né, para mães e pais solteiros e solteiras, aprovou o auxílio emergencial de R$1.200. Depois de aprovado, teve problema na promulgação lá, teve recusa, teve atraso. Depois de promulgar, teve problema na hora de pagar, né? Foi um problema, foi militar recebendo. Parece que é tudo intencional. O problema é aquela má vontade, é aquela pessoa assim que dá aquela moedinha aqui de R$1 para o outro, mas fica puxando aqui, sabe? Não quer dar, de jeito nenhum. E agora não solta. Exatamente. E agora vem, a partir de um projeto de lei, se não me engano, é da Benedita, né? Benedita. Da Benedita da Silva. Não é isso? Vem agora esse projeto que foi aprovado, da lei Aldir Blanc, que tem esse mesmo objetivo social, que é de proteger socialmente, né, o setor da cultura, os artistas, enfim.
Mas isso também passa por uma... Não é assim, não, né? Eu quero saber isso de você, meu. Não é assim, foi aprovado, tudo bem, mas como é que isso agora vai ter que se dar na prática? Porque tudo é uma luta, né? A efetivação Tudo é uma disso. luta. Como é que vai se efetivar agora para que esse auxílio, ele atinja o seu objetivo? Para que, né, daqui a pouco a gente está falando que vai ter banda da Polícia Militar recebendo também os benefícios da lei Aldir Blanc. Quais são os passos? O que está sendo feito? E localiza isso a nível de Estado e aqui Maceió, Mel, para nós. Certo. O desmonte é real, não é de hoje. O auxílio emergencial federal, do governo federal, foi aquela luta que todo mundo viu, que para conseguir, não tem nada dado de bom grado realmente, e não é diferente na Lei Emergencial de Cultura. A comunidade cultural nacional se organizou no sentido de conseguir fazer com que essa lei chegasse. E, assim, o governo federal ele faz todos os dias alguma coisa tentando dificultar todo esse trabalho que foi da comunidade cultural. E agora, assim, porque a calamidade ela ela vai até 31 de dezembro. Essa lei ela precisa chegar, ela precisa ser distribuído o recurso até 31 de dezembro. Mesmo que seu projeto, enquanto edital, ele vai passar para o 2021, de preferência ainda online, porque estamos ainda em pandemia. Mas quanto mais tempo se perde ou se ganha no governo federal para entregar esse recurso aos estados e municípios, menos tempo a gente tem para trabalhar. Então, é um valor, um recurso jamais visto na história da cultura do Brasil. E Alagoas, que assim, a gente sabe que tem uns atrasos de séculos, né? Então, a gente está trabalhando muito mais. Estados que tinham mapeamento, por exemplo, eu estava assistindo ontem estou fazendo um curso sobre a Lei Aldir Blanc, e uma gestora do Ceará disse que, antes da pandemia, tinha um mapeamento cultural que tinham 30 mil pessoas cadastradas. Após a lei emergencial, passou para 42 mil pessoas sendo mapeadas. Aqui em Alagoas, a gente não tinha um mapeamento sequer de um segmento. Então, o que alguns estados precisou só organizar para chegar e atender a comunidade cultural, a gente precisou começar do zero. O estado, a prefeitura, todo mundo sabe que mãos para fazer não tem. Não tem a Secult não tem braços para fazer tanta atividade, porque são 3, 4 pessoas para fazer tudo. A gente, com um edital de 300 mil, que foi o nada emergencial, o Dentro de Casa Tem Cultura, que a gente só recebeu porque todos os fóruns de todos os segmentos se juntou e foi para cima para poder exigir que esse pagamento fosse feito. E a dinâmica, né? Isso, como é que com um edital de 300 mil, com 700 pessoas cadastradas ou para receber, eles não conseguem dar conta? Imagine um recurso de milhões que vai ser distribuído no estado e no município. Como é que eles vão fazer? Entendeu? As perguntas que não querem calar. E ainda teve a questão de que a prefeitura, a FEMAC, no caso, ela chegou junto dos artistas e disse: a gente não tem condição de fazer essa distribuição sem conversar com a comunidade, sem conversar com a base, os fazedores de cultura. Então, passou a fazer reuniões semanais, dia de terça às 9 horas da manhã, reunião do comitê de crise, com todos os segmentos. Desses segmentos, abriu-se alguns fóruns já tinham, né, já existiam, que é o de teatro, o de audiovisual, eles eram mais organizados, e todos os outros, todo mundo patinando, né, assim, como é que a gente vai se organizar enquanto segmento? Então, foi a partir desse comitê de crise que aí surgiu o Fórum Afro, surgiu o Fórum da Música, surgiu o Fórum de Dança e Circo, e a gente começar a se organizar para ver qual era a demanda de cada segmento, e no comitê de crise a gente jogar isso na roda para ver como era até que ponto a gente caminhava junto e até que ponto a gente precisava abrir o leque para poder atender a todos os segmentos. Só que a Secult não fez isso. A Secult perdeu tempo se fechando, achando que ia dar conta, e agora a corrida está muito maior, porque, por exemplo, cada município vai receber um valor e o estado vai receber um valor também, só que agregando todos os municípios. Para Maceió está muito adiantado, o fundo está ok, assim que o projeto macro de edital está todo organizado. Assim que o recurso chegar, essa distribuição vai ser feita, e eu acredito que
Se voltar alguma coisa, vai ser muito pouco, né? Porque a gente corre esse risco, todo mundo corre esse risco. Mas a Secult não, a Secult chegou, pediu a reunião com os segmentos e pediu que, tipo, você é da música, traz aí, qual é a tua ideia? Você que é do teatro, qual é a sua proposta? Quando, na realidade, a obrigação é daquela secretária, daquela pasta, do gestor, entendeu? Jogou a bomba, mais uma vez, na mão dos fazedores de cultura. E agora, quando o recurso chegar, cada município recebe sua verba e o Estado fica com aquela verba. O Estado está responsável pelo auxílio emergencial, aquele que é do governo federal. A gente vai ter o recorte para a cultura, 600, 1.200 também. Quem está responsável é a Secult, que está fazendo o cadastramento através do CUCA, que é o Cadastro Único da Cultura de Alagoas. Tudo vai ser por ali. O cadastro feito joga para o Banco do Brasil, que vai fazer esse repasse para os fazedores de cultura, que é a lei emergencial que vai chegar mais rápido. Os outros caminhos são o segundo inciso, que é a questão dos espaços culturais, que todos os municípios também vão ter que receber, e cada município vai ficar responsável pelos seus espaços. E o terceiro tópico é os prêmios e editais. A questão é, a Secult tem 120 dias para dar conta de toda a verba que chegar. Como está demorando muito a chegar, a gente já está perdendo tempo. Quando chegar aqui, tem município que já disse que não quer saber dessa verba. Se em 60 dias a verba não for utilizada naquele município, ela volta para a Secult. Voltando para a Secult, ela não vai poder, por exemplo, através de edital, devolver para o município, para aquele município que devolveu o dinheiro. Ela vai ter que distribuir para os editais. Então, aqueles espaços culturais, por exemplo, sei lá, de Rio Largo, se a prefeitura disser que não vai atender, eles vão ficar sem aquele recurso. Entendeu? Eles vão deixar de atender. E quando esse dinheiro voltar para a Secult, se eles já não estão dando conta do recurso que já está dentro, se chegar mais dinheiro, como é que a gente vai fazer? Em 120 dias, distribuir, porque assim, será uma vergonha a nível nacional se voltar R$1 dessa verba. Porque fazedor de cultura precisando acessar, tem. Eu acho que é por aí. E uma coisa que é importante, que você toca muito nesse assunto, esse problema houve também no auxílio emergencial, logo no início, né, quando dos pagamentos. Isso tudo tem a ver também com a organização, os próprios cadastros, que os que deram certo, mas foi aqueles cadastros que foram as próprias prefeituras, os próprios municípios que trabalharam dentro dos seus cadastros das pessoas assistidas. Quando e onde isso não aconteceu, teve, né, um problema grande nos pagamentos, né? Muitas pessoas que tinham direito ficaram sem receber, e me parece que nesse aspecto aqui, Maceió já está bastante adiantada na questão da lei Aldir Blanc. O problema mais está a nível interior, né, dos interiores, e quando vir essa verba para o Estado, a forma como o Estado vai fazer essa distribuição, não é isso mesmo? E é importante, Hélio, eu queria a tua opinião sobre isso, a organização do setor nesse sentido, tanto no âmbito de Maceió, mas também em âmbito estadual, porque ninguém mais, além do próprio setor, tem condições de indicar, né, os beneficiários, os projetos, onde esse dinheiro ele pode ser investido em melhor gasto, para que não haja novamente, a pretexto seja lá do que quer que seja, o desvio dessa finalidade, desse benefício da lei Aldir Blanc, né? Exatamente. A gente passou, né, por momentos difíceis aqui no Brasil inteiro, né, mas me refiro mais diretamente a Alagoas e a Maceió, porque quando iniciou a discussão até do próprio edital de 300 mil, a gente ainda ouviu aí figuras que inclusive vamos encontrar com elas aí nesse terreno eleitoral, dizendo que isso era desvio de finalidade de recurso, que não deveria existir a aprovação desse tipo de mecanismo legal e que tem que investir tudo na saúde. Como se os trabalhadores e trabalhadoras da cultura também não precisassem desse atendimento emergencial. Né? Então, teve toda uma batalha e eu acho que o grande salto de qualidade, e quero tirar meu chapéu realmente para a sociedade civil, para o movimento organizado de cultura, que no meio desse caos, Ricardo, deu um salto de qualidade que me surpreendeu, me deixou muito feliz, porque é isso que a Mel falou, os fóruns começaram a surgir. Quem já tinha o seu fórum se organizou mais. Quem não tinha o fórum criou
o fórum, um começou a trocar experiência com o outro sobre formatação, resgatamos as propostas lá atrás das conferências de cultura sobre o Sistema Nacional de Cultura, o que permite que o recurso venha e seja aplicado realmente a quem precisa, realmente a quem está lá na ponta. Então, todo esse discurso que a gente passou muito tempo ouvindo de que o serviço público, essas coisas de vocês só pensam em conferência, só pensam nessas coisas, coisas de comunista, disseram, eita, é disso mesmo que a gente precisa. Então, bora sentar, ver aqui como é que a gente formata para esse recurso chegar na ponta. E aí, eu acho que esse grande salto de qualidade, a participação da sociedade civil no Conselho Municipal de Cultura foi fundamental para que pudesse ter essa sistematização e viabilizar, mesmo com toda a má vontade do desgoverno federal, mas viabilizar essa formatação para que pudesse chegar esse recurso e fazer exatamente essa preparação, porque a gente tem um ano orçamentário em vigor de 2020. Se a gente não cumprir esse ano orçamentário, o governo federal vai ficar muito feliz em que esse recurso seja devolvido. Está entendendo? Porque ele fez isso em outras áreas também. Aprovou a lei, aprovou, mas se você não conseguir executar, a culpa não é minha. Volta o recurso. Então, a gente não pode permitir que isso aconteça. Então, a sociedade civil está muito atenta, muito organizada aqui em Maceió, preparando isso, fazendo as reuniões semanais, fazendo esse trabalho pioneiro do comitê de crise. Não é todo município, não é toda a capital, não, que tem comitê de crise. Então, o movimento aqui está muito atento, porque exatamente a gente não aguenta mais essa coisa do trabalhador da cultura ser tratado como uma figura que é um bico. Então, ele trabalha em outras 1000 coisas, se vira para sobreviver e a cultura espremida dentro da vida dele. A gente precisa dessa regulamentação profissional, a gente precisa que isso seja sistemático e permanente. E a retomada do sistema de cultura e da própria lei Aldir Blanc, ela pode ser muito interessante nesse sentido, porque ela foi emergencial agora por causa da pandemia, mas ela pode e deve ser uma reflexão sobre orçamento que a gente venha fazer nas gestões futuras de fomento aos centros culturais, fomento à questão das sedes, deixou solto, mas ao mesmo tempo é uma oportunidade para nós, porque cada município e cada estado é quem vai dizer, olha, quais são os segmentos que vão ser contemplados, como é que funciona a cultura. A cultura em cada estado é muito diferente, e aqui em Alagoas que a gente tem a diversidade enorme, então a gente é quem vai dizer, olha, onde é que vai ser contemplado, qual é o perfil do edital, qual é o perfil do prêmio, que é aquele grupo que não consegue concorrer, então ele tem que ser contemplado de forma direta. Então, isso está sendo amadurecido e a gente está conseguindo, o movimento cultural está conseguindo pressionar para que isso caminhe e a gente espera executar. Essa é uma importante meta, que não volte nenhum real desse recurso e a gente possa atender quem de fato precisa, não só a pessoa física, o artista, né, que vai receber lá os R$600, mas também o coletivo, né, o CNPJ, que mantém esse fazer cultural de maneira permanente no bairro, na comunidade, preservando a tradição. Exato. Você falou aí um aspecto aí dessa problemática que a gente está vivenciando, e a gente vive hoje num momento de uberização do trabalho, né? Desinformalização do trabalho, e eu li recentemente um artigo, acho que foi na Carta Capital, inclusive é uma artista, eu esqueci o nome dela, que ela é artista, né? E ela saiu, deixou de fazer arte, né? Fazer cultura como seu dia a dia para ganhar o seu dinheiro, o seu sustento, que ela fazia antes, e foi para o mercado mesmo da uberização, dos entregadores de aplicativos, né? E ela estava em dúvida se iria voltar novamente para... Você veja o movimento inverso por conta, né, de uma falta de política nesse sentido. Com o auxílio emergencial, ele começou primeiro, mas com um foco mais para o trabalhador informal de uma maneira mais geral, o setor cultural ficou de lado, né? Muita gente pode ter feito esse movimento que essa companheira fez, né? Ter trocado, digamos assim, a sua profissão, né, de arte, cultura, né, ser mais uma, né, nesse mercado uberizado, digamos assim. Então, por isso é necessário, eu concordo, que
a gente aproveite agora essa temporalidade, digamos assim, da Lei Aldir Blanc e transforme isso em algo mais perene, não é? Algo permanente, uma política permanente. Que isso não, a pandemia, ela provocou esse debate, provocou essa necessidade, daí a provocação também para a organização, né, do setor, no sentido de a gente, né, transformar essa política emergencial numa política mais perene, para que a gente não tenha aí essa uberização também afetando a arte e a cultura, né? Enfim. Ibonan, você é pré-candidato a vereador pelo PT, igual a nossa amiga Hélida, e eu queria saber de vocês aqui, a gente já está meio que caminhando já para uma conclusão desse nosso bate-papo, como está o setor da cultura em relação a políticas para a cultura, aqui em Maceió, da tua parte, assim, algum projeto, algo que você vá transformar numa plataforma na tua campanha de vereador, entre, né, os seus pares, os seus colegas, enfim. Como é que está isso? Como é que você pretende fazer essa abordagem nessas eleições de 2020 aqui em Maceió, Ibonan? Veja bem, há algum tempo, eu criei um projeto que se chama A Música enquanto Estratégia para a Promoção da Educação. E eu acho que, a partir daí, né, isso seria uma forma de empregar uma gama de artistas, porque nós temos quantas escolas da rede municipal nós temos na cidade, né? E todas essas escolas teriam que ter a cultura como uma das suas matérias, e isso não é efetivado. Então, uma das formas que eu acho que a gente poderia, né, incentivar que a cultura entrasse para a escola é isso, com a música, levando a música enquanto estratégia, né? E aí a música não seria utilizada só como arte, mas como subsídio, ferramenta pedagógica, né? Essa é uma das coisas. Agora, sim, eu queria muito, eu estava aqui, vocês aí estavam falando, eu aqui pensando, dizendo assim, como é que nós, artistas, como é que o setor de cultura do nosso país, nós estamos órfãos? Porque nós não temos um Ministério da Cultura, né? Verdade. O nosso Ministério da Cultura foi transformado num apêndice do Ministério do Turismo e não temos uma cabeça pensante lá, né? Entrou a Regina Duarte, que não deu certo, depois entrou um artista que não sei nem como é o nome dele. Mário Frias. Mário Frias. Ele entrou numa fria e nos A gente deixou, que entrou numa fria. Nós entramos numa fria, não é? Então, assim, se o governo federal não vê a cultura como fonte de renda, porque não existe. A maior fonte de renda que nós temos nesse país, eu acho que é a cultura, né? Tipo, no turismo, a cultura está lá presente, Sim. né? Nos bares, restaurantes da cidade, se não tiver a música ao vivo, se não tiver nos teatros, televisão, Todos os segmentos, rádio, teatro, audiovisual. audiovisual, tudo, entendeu? E outra coisa, a cultura faz com que o povo pense. Então, eu acho que daí vem essa desestruturação. Por isso que acabaram com o Ministério da Cultura. Sim. Vamos, olha, esse povo está fazendo o povo pensar. Então, vamos calar essa galera, vamos fechar a boca de todo mundo. E quase que eles conseguiram, né? Só que, graças à Benedita e à Fegali, apareceu uma lei Aldir Blanc que fez com que todo o segmento cultural se juntasse e de uma forma maravilhosa, né? Nunca antes vista, né? A gente nunca viu isso acontecendo a nível de Brasil. As pessoas, entendeu? Aqui de Alagoas entrando em contato com o pessoal do Rio Grande do Sul, do Amazonas. Então, a cultura nacional se juntando em prol de um projeto maravilhoso. Então, isso é de uma grandiosidade impressionante. Fora o diálogo entre os segmentos, que a gente não via Isso muito também. uma mistura densa da dança com o teatro, com a música, e a gente música. consegue dialogar de uma forma que a gente... a gente agora se conhece. A sensação que eu tenho é essa, quando a gente Pronto. chega para a reunião. As linguagens Sabe interagindo. quem é de onde, quem pode Porque fazer o quê. se juntou todo mundo, agora todo mundo é cultura, não é só a todo mundo música, é não é só... cultura. Isso ficou muito legal, né? Então, nesse ponto, temos que
dar crédito à Benedita da Silva de ter pensado nesse projeto, né? E que aconteceu esse grande milagre. Porque se alguém me falasse isso antes da pandemia, eu ia dizer, que você está sonhando que isso não vai acontecer, né? E aconteceu de forma brilhante, né? E isso é uma coisa que a gente não pode ficar só, é uma coisa que tem que ser permanente, que tem que perdurar. Isso agora que a gente se encontrou, não podemos mais largar a mão, ninguém solta a mão de ninguém, né? E vamos seguir. É verdade. Você falou aí do Ministério da Cultura, você imagina, né? Que Ministério da Cultura? Onde? Quando? Você falou do Ministério da Cultura, você imagina, não é só o Ministério da Cultura, né, que não é prioridade para o governo Bolsonaro. Nós estamos vivendo uma pandemia e a gente também não tem Ministério da Ministério Saúde. da Saúde. Há 100 dias, há mais de 100 né? dias. Então Nós não temos. imagina como pensa esse cidadão, né? Quais são as prioridades desse cidadão. É por isso que a gente diz, enquanto a gente pode estar aqui discutindo políticas, né, temporais de assistência ao setor que está afetado, mas há por trás disso também um desmonte do Estado brasileiro, porque você não tem o Ministério da Saúde, você não tem um ministro da Saúde numa pandemia, né, que inclusive poderia estar trabalhando junto com o ministro de Cultura, Claro. né, por que não, desenvolvendo essas Claro. atividades, todas coordenadas, e a gente tem debandada geral, total irresponsabilidade para com o Brasil, os brasileiros, não é? Mel, como que tu está vendo então essa questão cultural? Como é que a gente poderia pensar isso? Eu acho, dentro, né, dessa tentativa de transformar esse momento e o que vem de bom, né, nesse momento tão ruim que a gente está vivendo, vocês acabaram de dizer, essa organização, esse novo olhar, esse novo pensamento, a possibilidade de transformar em mais perene essas iniciativas, né, temporais, como o caso da Lei Aldir Blanc. O que mais que a gente poderia estar pensando também em relação à cultura, como um projeto para a gente já colocar aqui muito claramente, tanto Hélida como o próprio Bonan, né, para essas eleições, para Maceió, o que a gente poderia estar pensando? Olha, a gente tem que aproveitar muito até o limite do que é lei emergencial pontual, né, Exato. de cultura, que ela tem um limite, ela tem um dia, uma data para acabar, mais ou menos isso. E, assim, a gente tem que aproveitar as questões dos prêmios editais, que ele vai servir de fomento para que a gente consiga retornar, porque, assim, não é dizer, acabou a pandemia, acharam a vacina, está tudo certo. Não, a gente vai precisar de pelo menos 2 anos para se ajustar a esse novo normal, que chega a me dar uma dor quando eu escuto o tal do novo normal. Que novo normal é esse que não inclui a periferia? Que novo normal é esse que não inclui os fazedores de cultura enquanto profissionais da cultura, que merecem respeito, merece ter um acolhimento nesse sentido? E, assim, o meu sonho é ver uma movimentação maior, uma entrega maior de qualquer prefeitura para a parte alta da cidade. Você é de lá. Eu sou de lá. Eu sou do Eustáquio Gomes, sabe? E comecei fazendo coisas que, dentro do possível, um sururu da nega, um bloco de carnaval, e comecei a ser acolhida de um povo que já quer que eu me candidate a presidente da associação, por causa disso, entendeu? Está todo mundo muito sedento. E dizer que somos da periferia e não, ninguém gosta disso, não. Entregue e veja o que dá. Comece, né? Comece fazendo alguma coisa. Então, eu acho que é qualquer candidatura, seja ela para a prefeitura, seja ela como vereadora, eu estava conversando com ela sobre isso, se não agregar a periferia, se não agregar a parte alta, se não entregar nada para a cultura, vai fazer mais do mesmo. É isso que eu acho. Hélida? Não, sem dúvida. E a gente conversava assim, o povo está se preocupando muito com o novo normal, mas tem o velho desigual, né? A gente tem que se preocupar com esse velho desigual. O que é que a gente faz com isso? Acho que é um marco importantíssimo, a questão de entregar o resultado da execução da Lei Aldir Blanc. Isso é um marco histórico. Isso é o que vai ser o combustível para que os segmentos das várias linguagens culturais continuem juntos, aglutinados, lutando por um objetivo comum. Mas a gente tem que pensar essa transição também, do momento de pandemia para o momento de pós-pandemia, como é que a gente faz isso, como é que a gente agrega todo mundo, e aqui em Maceió, mais especificamente, pensar, de fato, o Fundo Municipal de Cultura, isso é uma lacuna que ainda resta entre nós, e essa ponte que possa unir a parte baixa com a parte alta da cidade. A gente não pode mais tratar a parte alta como
uma coisa secundarizada. Tem que ter cultura na parte alta também, tem que ter fomento, tem que ter investimento, e isso não vem de outro lugar. É uma obrigação do poder público municipal, né? Então, acho que esse é o debate que a gente precisa fazer, chamar as pessoas para entenderem que elas têm tudo a ver com isso, que as escolhas dela é o que vai definir o rumo, né, dessas decisões, e que a gente possa finalmente ter a nossa cultura valorizada, claro, como um fomento econômico, mas também como valorização da nossa identidade. Porque quando a gente vê, é o que o Bonan falou, quando a gente vê um desgoverno federal querendo passar por cima de nós, é acima de tudo para destruir a nossa identidade e que a gente possa baixar a cabeça. Então, faz parte da nossa soberania, faz parte do nosso orgulho de povo alagoano, maceiense, essa valorização cultural. Eu tenho dando umas caminhadas por aí, nessa minha andança também, né, na minha pré-candidatura, e tenho ido, como várias vezes a gente vai na beira da lagoa, a gente vê, a gente percebe que a gente dá muito pouco, em Maceió de uma maneira geral, digo gestão, não é a gente enquanto povo, não, eu digo a prefeitura, a gestão pública, muito pouco valor a certas questões que para nós é valiosíssima, é caríssima para nós, não é? Por exemplo, a gente vai na beira da lagoa, a gente vê o sururu ali, aquela casca do sururu ali empilhada, ela gera o quê? Gerando lixo. Gente, o sururu podia gerar emprego, Sim. Podia gerar renda. Sururu é cultura, pessoal. É cultura. A gente poderia estar exportando isso, a gente poderia estar... Não é? Então, isso é Maceió, isso é cultura. E que setor melhor para fazer essa propaganda, até para o turismo também, até para que a nossa cidade tenha mais visitantes, do que a cultura. A cultura propagandear isso, entendeu? Sim. Nas suas mais diversas formas, né, de fazer cultura, né, fazer a nossa boa propaganda, né, para que a gente seja uma vitrine, né? Então, a gente precisa da cultura em todos os aspectos. Ela é libertária, ela é a solução para muitos problemas que a gente enfrenta hoje, né? De uma forma mais democrática, enfim. Bom, Bonan, a gente está, vamos dizer assim, já caminhando aqui para os nossos finalmente. Eu queria que vocês aqui dessem fazer isso aqui, um fechamento, abordando aqui essa questão da cultura e o quanto que ela pode nos libertar e o quanto que ela tem sido importante mesmo na pandemia, Mel, Hélida e Bonan, né? Não fosse, né, a cultura procurando mecanismos, escapes, não é? Tubos para passar, né, e fazer eco, eu acho que a gente não teria suportado até onde a gente tem suportado, né? Com live, sem live, com live boa, live ruim, seja lá o tete a tete ou não, mas a cultura ela fluiu e a gente pôde sobreviver com menos, né, cabeça quente esse período da pandemia, porque de fato cultura, arte é totalmente libertadora, né? Com certeza. Né, ela é uma coisa que tem muito valor para a gente, né? E eu quero só passar aqui, antes de passar para vocês fazerem essa abordagem mais geral da arte, eu li uma frase, eu não me lembro nem qual livro foi, mas a frase foi tão importante para mim, né, porque eu marquei ela, né, que era uma frase de Michelangelo. Ele dizia assim: vi um pássaro no mármore, aí eu esculpi e libertei, não é? Então, quer dizer, se não é esculpido o pássaro que está no mármore, esse pássaro não ganha liberdade. Bem assim é a arte, não é? É a cultura, ela é libertadora sobretudo, ela calma, enfim. E Bonan, suas considerações aí. Finais, né? Você estava aí falando, aí, você viu um pássaro no mármore, né? Esculpi e libertei. Olha, eu vejo um dos lugares mais lindos que Maceió pode ter é aquela orla lagunar. Não é? Aquilo ali é um cartão postal que eu acho que não existe em outro lugar do mundo. É muito lindo aquilo. Então, imagina aquilo ali como um polo cultural, né? Com folguedo se apresentando ali, levando turista para aquele espaço, né? Tendo passeios na lagoa, indo para Coqueiro Seco. Né? Olha o que a gente pode fazer e dar emprego para aquela galera que está ali. O sururu, para essa... Tem tanta coisa que se pode pensar e que se pode... Né?
E isso me angustia, porque aquilo ali é uma fonte de renda maravilhosa e que está entregue ao Deus dará, né? Aquilo ali é uma coisa feia e que poderia ser um dos lugares mais lindos da nossa cidade, né? Ali poderia ser uma Lagoa do Rodrigo de Freitas, de Maceió, Não tenha dúvida. Exatamente. entendeu? Com teatro, com espaços culturais, com hotéis, né? Entendeu? Então, E uma lagoa viva, porque a Lagoa Rodrigo de Freitas, mas a nossa lagoa, ela está viva ainda. ainda está Né? viva. Ali se pesca, ali se tem o sururu, né? Uma lagoa viva. Claro, né? claro. Entendeu? Então, assim, é uma das coisas que se pode ser incentivada, é uma das coisas que se pode... Né? E isso me angustia, porque eu já me sinto, apesar de não ser eu sou alabaiano, né? 33 anos de Maceió, não me vejo morando em outra cidade do mundo que não seja essa aqui. Foi a terra que eu escolhi para viver mesmo, né? E vejo o potencial que essa cidade tem, que esse estado tem. Nós somos o estado com o maior número de folguedos populares, um pedacinho, um dos menores estados do país, mas que tem uma cultura vibrante, e os nossos músicos saem daqui e ganham o mundo, né? Veja aí Joatã, Hermeto e tantos outros, né? E Vado, que está aqui pertinho da gente, que tem reconhecimento nacional e internacional, entendeu? Então, assim, é só mostrar o caminho. Vamos, entendeu? Vamos abrir os espaços, porque potencial nós temos, né? O potencial a gente tem, o talento o povo alagoano tem, né? Na culinária, na música, né? A nossa arte é muito importante, muito presente em tudo, né? Então, assim, é isso, e criar mecanismos para que esse povo, principalmente esses que fazem cultura, que estão ali, perdidos ali na Lagoa, sejam os grandes artistas e os grandes fazedores de cultura e de recursos, de captação de recursos para eles e para a cidade, né? Que não deixa de... É onde está a nossa Entendi. solução. Nós temos muitos problemas, mas a gente sabe onde está a solução. É só a gente, né, ter aquele olhar e investir. Mel, o que você acha? A gente precisa fazer escoar, né? Esse turbilhão de arte que a gente tem em Alagoas e parece que, velho, precisa ser colocado para fora. Eles não querem. Já deixamos muito claro que não devemos nada a ninguém a nível nacional, né? Enquanto arte. E estamos em vantagem, eu me sinto em vantagem, vou falar de mim agora, com relação a essa lei emergencial de cultura, que ela foi... a gente sempre acha que o Nordeste, sempre que faz o recorte, a gente recebe menos, a gente é menos... Nos editais nacionais, a gente nunca coloca mais de 2 pessoas dentro desses editais. E a lei emergencial, queira ou não, foi o mecanismo que colocou Alagoas no mesmo nível de fala de todos os outros estados. E a gente precisa aproveitar isso. E aí fazer um convite para todo mundo que está assistindo, que estamos em guerra. A lei emergencial está no meio da história e cada vez mais a gente tem que se jogar dentro dessa discussão. Temos reunião dos fóruns, é só procurar no Instagram, Fórum da Música, Fórum do Teatro, Fórum do Audiovisual, vai ter lá. Onde você se sentir acolhido, você vai lá e tem reunião, você pode ficar por dentro de tudo que está acontecendo. Às terças pela manhã tem a reunião do Comitê de Crise, a partir das 9 horas da manhã, que também a intenção é todo mundo dizer o que é que está acontecendo em seus segmentos. Então, são caminhos que a gente encontrou para se conectar. Então, eu convido todo mundo para participar, sendo da arte ou não, né? Sim. Porque todo mundo é muito bem-vindo nessa construção. Maravilha, maravilha. Não é Mel. da arte, mas consome arte, Isso, né? exatamente. Hélida, Exatamente. Vou pegar por isso que o Ibanez falou agora no final. Não, mesmo não sendo da arte, consome. Ou seja, a cultura enxergada e tratada como uma política pública. Entendeu? Porque se faltar água ou se faltar energia elétrica, você não liga para a empresa para reclamar, você não chama, os vizinhos a gente chamava, né, depois, antes da pandemia, para fechar a rua e reclamar, porque a gente entende que água e energia é uma política pública. Mas
muitas pessoas na sociedade ainda não entenderam que cultura é uma política pública. Acha que ou é o lazer de quem está lá cantando, tocando, exercitando a linguagem, ou é assim, é o meu consumo. Então, cultura é política pública e precisa ser tratado dessa forma pelo poder público. Nós temos que cobrar isso como sociedade, então tem que ter na escola, né? Tem que ter em todos os bairros, parte alta, parte baixa, lagoa, né? Então a gente tem que, na escola, hoje até o futebol como esporte e mais na frente como uma atividade comercial, você estimula, né? Bota a criança lá na escolinha para desenvolver o talento e depois virar a profissão. Na cultura ainda é muito fragmentado, não tem a regulamentação profissional, não tem a valorização e fica esse eterno conflito entre é um bico, é a minha profissão, é o meu complemento de renda, eu não consigo viver da cultura. E quem vive da cultura é porque não quer trabalhar de verdade. Então, quem tem a condição de resolver esse dilema é o poder público. Para dizer, não, cultura é uma profissão, sim. É uma política pública, sim. Vamos aqui regulamentar, vamos aqui criar os mecanismos legais para que isso seja ordinário no orçamento, seja cotidiano no orçamento. E eu acho que essa experiência da Lei Aldir Blanc ela é fundamental porque demonstra que a sociedade civil tem capacidade de colaborar, de contribuir para a execução. Porque é esse segmento organizado que sabe quem são os mestres, as mestras, né, a variedade de foguetes, onde é que estão. Né? Então, eu acho que esse salto que a gente pode dar a partir da execução dessa lei e se tornando um paradigma para a gente elaborar orçamentos que tratem a cultura como política pública permanente, isso pode ser um salto, né, para a gente ter os talentos aí descobertos nacionalmente, mas principalmente para que a gente possa ter o mestre do guerreiro ter a sua vida digna com a sua família, entendeu? Não pode ser só para tirar selfie com o turista, né? O gestor público tem que ter esse olhar de sensibilidade, né? Da cultura como profissão. Acho que esse é um grande salto e um grande desafio que a gente vai ter aí nos próximos períodos e a gente espera e cobrará que os gestores tenham essa sensibilidade. Só uma pequena coisinha. Fique à vontade. Veja bem, eu sou baiano, todo mundo sabe disso, e muitos artistas da Bahia não precisam sair da Bahia para serem grandes artistas. Isso pode acontecer em Alagoas? Sim. Por que eu tenho que sair? Eu não quero sair de Alagoas, eu não quero ir para Rio, não quero ir para São Paulo, né? Eu quero fazer a minha arte aqui, para o povo daqui, e quero viver dignamente dessa minha arte aqui. E isso é possível, não é? Então, é só se ter um olhar diferenciado para essa arte, para a minha profissão, né? Que é uma profissão como outra qualquer, né? E por ser uma profissão, eu mereço ser tratado como um médico, como um advogado, entendeu? E ter uma vida digna a partir disso, né? E eu acho que isso é possível, só que as políticas públicas têm que chegar, né? E uma das coisas que a Lei Aldir Blanc vem trazer é esse despertar nosso. Isso. Né? O gigante acordou. Nós podemos, é isso. É aquela coisa do nós podemos. Nós somos trabalhadores também. Também, né? Moçada, nós estamos terminando aqui mais uma live Maceió do Futuro. Foi um bate-papo maravilhoso. Vocês viram aí o quanto que nós abordamos aqui de temas relacionados à cultura. Cultura foi o nosso tema, mas nós tratamos aqui da pandemia, de saúde, de educação, de política, de emprego, de turismo, de propostas para Maceió, enfim, a cultura de fato é um tema muito abrangente, é um tema que tem que ser abordado como uma prioridade, é como disse aqui a Mel Nascimento, a Hélida Miranda, o nosso querido Ibonan Rocha, cultura é a solução da maioria dos nossos problemas aqui em Maceió. Espero que vocês tenham gostado. A gente volta na próxima quinta-feira com mais uma Maceió do Futuro, no meu perfil lá do Facebook e na minha página do YouTube. Um forte abraço a todas e todos vocês. Até lá, moçada!